A maior estrutura do mundo por quase 4.000 anos foi construída sem nenhuma tecnologia moderna. Como isso é possível? Imagine um cenário onde o deserto encontra o horizonte e o desafio é erguer um monumento com mais de 2 milhões de blocos de pedra, desafiando a gravidade e o próprio tempo. O que nos contam nos livros escolares parece simples, mas a engenharia por trás das pirâmides de Gizé ainda gera debates intensos entre os maiores especialistas do mundo. Elas não são apenas túmulos, são um desafio técnico que atravessa os milênios, deixando-nos uma pergunta incômoda: como um povo da antiguidade alcançou uma precisão que ainda hoje é extremamente difícil de replicar? A narrativa tradicional nos diz que a Grande Pirâmide foi erguida por Khufu, o faraó Quéops, há cerca de 4.500 anos. O projeto teria exigido o trabalho coordenado de milhares de homens durante 2 décadas. Mas quando olhamos para os números, a escala se torna quase inacreditável. Para assentar os mais de 2 milhões de blocos nesse período, os trabalhadores teriam que manter um ritmo constante ao longo de décadas, posicionando pedras com precisão cirúrgica dia e noite. A maioria desses blocos pesa cerca de 2,5 toneladas, mas no coração da estrutura, na Câmara do Rei, encontramos blocos de granito que pesam até 70 toneladas. Elevar essas massas colossais a dezenas de metros de altura é uma tarefa que exigiria uma logística e uma organização que beiram a perfeição. Muitos se perguntam como isso foi feito sem guindastes ou motores. Embora existam teorias plausíveis envolvendo sistemas de rampas complexas, alavancas e o uso inteligente de força humana, o nível de exatidão continua a nos surpreender. A Grande Pirâmide está alinhada ao norte verdadeiro com uma margem de erro mínima, algo que exige uma observação astronômica extremamente refinada. Além disso, existe uma sutil curvatura nos seus lados, tornando-a, na verdade, uma estrutura de 8 faces. Um detalhe que só se percebe sob condições específicas de luz solar. Para alguns pesquisadores, as dimensões da pirâmide parecem incorporar constantes matemáticas como o π. Embora para a ciência tradicional, isso possa ser uma consequência natural da geometria prática utilizada, e não necessariamente um plano matemático intencional. E mesmo hoje, com toda a nossa tecnologia, satélites e supercomputadores, nós ainda discutimos fervorosamente sobre como eles fizeram isso. É fascinante e, ao mesmo tempo, humilhante perceber que uma civilização de 4 milênios atrás ainda consegue guardar segredos que não conseguimos decifrar totalmente. Esse é o verdadeiro pico emocional de Gizé, a constatação de que o progresso não é uma linha reta e que os antigos possuíam uma maestria sobre a matéria que parece ter se perdido nos corredores do tempo. O mistério ganha outra camada quando olhamos para as estrelas. Há uma semelhança intrigante entre a posição das 3 pirâmides de Gizé e as estrelas do cinturão de Órion. Embora o alinhamento não seja perfeitamente exato e a teoria seja debatida, a conexão sugere uma profunda relação dos egípcios com o cosmos. E por que tanto esforço para um interior tão austero? Diferente de outros túmulos repletos de hieróglifos coloridos, o coração da Grande Pirâmide é sóbrio e silencioso. O sarcófago de granito encontrado lá estava vazio, sem marcas de uma múmia ou tesouros, o que abre espaço para diversas interpretações sobre o real propósito da estrutura. Seria apenas um local de descanso ou algo mais funcional? É nesse ponto que surgem as perguntas sobre as ferramentas. Como cortar granito, uma das pedras mais duras da Terra, usando apenas ferramentas de cobre? A ciência explica que, embora o cobre seja macio, os egípcios provavelmente utilizavam areia abrasiva
e técnicas de fricção. Era um processo extremamente lento, manual e trabalhoso, o que torna o feito final ainda mais admirável. No entanto, o nível de polimento e a precisão dos cortes em algumas passagens internas são tão altos que alguns teóricos sugerem hipóteses muito mais controversas. Existem especulações que imaginam a pirâmide como uma espécie de mecanismo ressonador ou até uma antiga usina de energia. Mas essas ideias permanecem no campo da teoria especulativa e não possuem respaldo na arqueologia acadêmica. O debate se estende para fora das pirâmides, chegando à Grande Esfinge. Alguns geólogos apontam padrões de erosão que sugerem a exposição a chuvas torrenciais prolongadas, algo que não ocorre naquela região há milhares de anos. Se essa teoria estiver correta, a cronologia da Esfinge, e talvez das próprias pirâmides, poderia ser muito mais antiga do que os livros de história registram. É uma hipótese que gera discussões acaloradas entre egiptólogos e geólogos, pois desafiaria a nossa compreensão sobre quando as grandes civilizações realmente começaram. Caminhar hoje pelo Planalto de Gizé é sentir o peso desse silêncio de pedra. A Grande Pirâmide não parece apenas uma construção. Ela parece um testemunho da vontade humana. O eco dentro da grande galeria nos lembra que, independentemente do método exato, ela é a prova máxima da capacidade de organizar e executar um plano que desafia o próprio tempo. O verdadeiro mistério das pirâmides pode não estar em encontrar uma resposta definitiva escondida em alguma câmara secreta, mas em aceitar que os antigos dominavam conhecimentos que nós ainda estamos tentando redescobrir. Hoje, as pirâmides permanecem como sentinelas no deserto, observando o nascimento e a queda de inúmeras nações. Elas continuam a ser o maior enigma da engenharia e da persistência humana. Talvez o maior mistério não seja como elas foram construídas, mas porque ainda não conseguimos superá-las completamente. Enquanto as estrelas de Órion continuarem a brilhar sobre o Egito, as pirâmides continuarão a nos observar, guardando segredos que talvez nunca queiram ser totalmente revelados, desafiando cada nova geração a olhar para o passado com um pouco mais de respeito e admiração.